A paz do Senhor, colegas professores. Eu me chamo Larissa Wênia, sou professora da classe de adolescentes aqui do Templo Central e hoje o comentário da lição é a respeito da lição número 9, que tem por título A Terceira Viagem Missionária, do apóstolo Paulo. Então, nós temos como objetivos descrever a rota da terceira viagem de Paulo, apresentar as lideranças que foram formadas através do seu ministério e demonstrar a postura de fé do apóstolo mediante as perseguições e dificuldades. A lição, mais uma vez, ela se divide em 3 tópicos. O primeiro, a rota da terceira viagem. O segundo, a formação de lideranças. E o terceiro, o desfecho da terceira viagem missionária. Inicialmente, o comentarista ele traz 2 reflexões muito importantes. A primeira delas é sobre quais líderes influenciaram os adolescentes ou quais líderes influenciam os adolescentes. Esse é um questionamento muito interessante para a gente fazer na aula. Você compartilhar com eles quais pessoas foram marcantes na sua trajetória enquanto cristã e saber deles quais líderes, quais pessoas eles têm como referência. Eu, por exemplo, tenho como referência uma das minhas primeiras professoras da escola bíblica dominical, que foi a professora Desirê, que se tornou minha amiga depois. E eu tinha ela como referência porque ela era muito dinâmica nas aulas, porque ela trazia balinha, paçoca, pipoca para fazer perguntas, fazia os alunos participarem da aula. Então, ela para mim é uma referência. E será que você, professor, é uma referência para os seus alunos? É uma reflexão interessante a se fazer. Na parte da hora de aprender, o comentarista traz um destaque aqui que diz que Paulo visitou igrejas que já existiam para ensinar e fortalecer a fé dos irmãos e consolidar a liderança. Então, um ponto bem relevante nesta lição é a respeito da liderança. Paulo ele foi um formador de lideranças. Então, Timóteo acompanhava ele, Tito era fiel a ele, fiel ao trabalho dele, à obra do Senhor também. Então, Paulo ele era um formador de lideranças. E nós, como professores, nós também temos esse poder e essa capacidade de formar outros professores. Então, veja o seu aluno, enxergue o seu aluno como um potencial professor. Assim como Paulo ensinava os seus liderados a se tornarem verdadeiros líderes da Igreja do Senhor. No início do tópico 1, a rota da terceira viagem, eu não vou comentar aqui porque traz a sequência, as cidades por onde Paulo passou. O tópico 1.1 diz o seguinte: as atividades missionárias do apóstolo. Então, esse tópico ele vai trazer que Paulo escreveu algumas cartas para edificar os irmãos, para corrigir algumas coisas, porque apesar de Paulo passar em algumas cidades falando o evangelho para novas pessoas, ele também cuidava das igrejas que ele já havia fundado. Então, ele também tinha esse cuidado de ter um zelo pelas ovelhas da Igreja do Senhor, que já eram ovelhas da Igreja do Senhor. No tópico 2, que traz a respeito da formação de lideranças, o autor destaca Timóteo e Erasto, destaca também Tito, Priscila e Áquila, né, que eram casados, e o papel importante que eles tiveram na expansão do Evangelho. Foram pessoas que andaram com Paulo, pessoas que aprenderam os ensinamentos de Jesus, pessoas que aprenderam com as correções, com as exortações do apóstolo Paulo, e que ficaram firmes na fé e ajudaram outros irmãos. E também lideraram igrejas, né? Lideraram comunidades de cristãos. Então, veja a importância da formação de liderança. No tópico 3, o comentarista traz informações, né? Uma reflexão interessante a respeito das perseguições que Paulo sofria. Havia uma conspiração dos judeus para prender Paulo, sobretudo em Jerusalém. Mas Paulo não recuou, ele continuou fazendo a obra missionária e mesmo sabendo que seria preso em Jerusalém, ele foi para Jerusalém conforme o Espírito Santo ordenava. Então, Paulo foi corajoso, foi fiel ao Senhor e foi um excelente formador de líderes. Então, que o exemplo de Paulo seja uma referência para nós, professores, e que os nossos alunos sejam, em nome de Jesus, futuros professores, futuros líderes. Este é o comentário a respeito da lição de hoje. Eu agradeço
aos irmãos por acompanharem as aulas. Fiquem com Deus, tenham uma aula abençoada em nome de Jesus.